muito bom dia, boa tarde e boas noites. Eu sou a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E hoje eu estou dando aqui seguimento ao nosso resumo do resumo, esse de Direito Constitucional que está lá no final do nosso curso, no passo 83. É uma revisão completa de Direito Constitucional, toda em vídeos, tá? Só ali a gente vai ter cerca aí de uns 20 vídeos, tá? Somente nessa revisão. Aqui é uma revisão bem direta ao ponto, pra gente relembrar todos os conceitos, tudo que a gente foi vendo assim ao longo do curso, tá? Quem tá recebendo esses vídeos antes de chegar no passo 83, também escute. Eu sempre aconselho os alunos a escutarem as aulas enquanto fazem outras atividades, enquanto fazem outras coisas. Então escutem, porque vai ficando ali no subconsciente da gente o conteúdo, e a gente vai entendendo, tá? Não pense que só se você parar, sentar e assistir, prestar atenção, que você vai absorver. Porque até parando, sentando e assistindo, provavelmente você não absorve com a eficácia que deveria o conteúdo, tá? Então hoje a gente vai falar aqui do ponto 18, Poder Judiciário, tá? Estatuto da Magistratura, lei complementar. Ele foi feito por lei, uma lei complementar, tá? E por iniciativa do STF. Ingresso na carreira da magistratura. Como que se ingressa ali na carreira da magistratura? Óbvio que nesse momento vocês já sabem que carreira da magistratura nós estamos falando ali dos juízes, né? Concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases. Essa parte com a participação da OAB em todas as fases, para fins de exame de ordem, é bem relativo se lembrar disso, tá? Isso aqui é pegadinha de prova. Porque, pensem, normalmente no concurso público a OAB não faz parte. Ela não tem que se meter, se intrometer em nenhuma questão de concurso público. Ela não participa, né, nessas coisas de concurso público. Mas, em alguns casos, sim. E nesse caso aqui da magistratura, em todas as fases do concurso, vai ter participação da OAB. E essa parte é passível de pegadinha, já caiu e eu já vi alunos caírem. Então tenham atenção a esse com a participação da OAB em todas as fases, tá? Tem que ser bacharelado em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Lembrando que a atividade jurídica não é um processo por ano, tá? A atividade jurídica são no mínimo 5 processos por ano. A gente não tá falando de vários atos dentro do mesmo processo. Não é que num processo eu fiz petição inicial, fiz audiência, atravessei ali alguma petição no meio do processo, fiz contestação e etc, tá? São 5 processos por ano para comprovar a atividade jurídica, certo? Processos diferentes. Tem casos aí que as escolas da magistratura, contam como atividade jurídica, tá? Mas no que cai normalmente em exame de ordem, para fins de exame de ordem, nós falamos aí de 5 processos diferentes, 5 atos processuais em processos diferentes por ano, tá? Não são vários atos dentro do mesmo processo. Pavarotti confirmando. Essa é uma coisa que é bem importante vocês se lembrarem, tá? Então, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Então, aqui, ó, bacharelado em Direito, mínimo 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas numerações a ordem de classificação. O que é relevante aqui, ó, tá lá na questão que o candidato, né, ali é a magistratura, bacharelado em Direito, vai lá, se inscreve. Tem que ter a OAB? Se tem que ter 3 anos de atividade jurídica, tem que ter a OAB, porque só quem pode exercer essa função é o advogado. Então tem que ter a OAB. Depois, como juiz, ele não vai usar a OAB dele, vai ser cancelado, ele vai cancelar a OAB dele, né? Porque é um cargo vitalício e ele não vai poder ser juiz e advogado ao mesmo tempo. São atividades incompatíveis. Isso tá lá na parte do Estatuto de Ética que a gente vê lá no começo do curso, tá? Então, assim, mas para chegar até lá, ele tem que ter tido a OAB. Então, muitos aqui que também... Eu já ouvi, gente, eu já ouvi. Prof, eu vou deixar de estudar para a prova da OAB porque eu decidi que eu quero ser juiz. Anjo, antes de ser juiz, você tem que ser advogado, tá? Tem que ter tido ali 3 anos de atividade jurídica. Promoção. Deve alternar. 1 hora por antiguidade e outra hora por merecimento, tá? Ele não pode sempre progredir ali, ter promoções ali, subir de nível, digamos, na carreira dele, sempre por antiguidade, tá? Um pouco por merecimento e um pouco por antiguidade. Será obrigatória se o juiz
figurar na lista de merecimento por 3 vezes consecutivas ou por 5 vezes alternadas. Então, essa é uma parte importante. Ele vai ter uma progressão de carreira ali, tá? Ele vai ter uma promoção se ele foi indicado 3 vezes consecutivas para ser promovido por merecimento. Ele não foi, obrigatoriamente, ele tem que ser promovido por merecimento, tá? Porque ele já foi 3 vezes seguidas indicado e não foi promovido. Aí ele vai, aí é obrigatório ser, tá? E 5 vezes e por 5 vezes alternadas. Se por 5 vezes alternadas também ele foi indicado e não teve essa promoção, é obrigatório dar essa promoção para ele, tá? Por merecimento. O que é o merecimento? O merecimento ali é o desempenho, né, dele exercendo as suas atividades ali de juiz como magistrado, mas critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, mas a plena frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Essa parte de cursos aqui é importante, tá? O magistrado, eu tô falando aqui muito juiz, claro, é desembargador também, acho que vocês sabem disso, né? Mas ele tem que se manter frequentemente estudando, tá? Faz parte da progressão de carreira dele, eles têm até incentivo para isso, tá? Então é importante que ele realmente continue sempre se aperfeiçoando, fazendo estudos, não digo somente pós-graduações, como doutorados e outras formas também de estudo que tem. Para poder ser promovido por merecimento, deve ter pelo menos 2 anos de exercício na respectiva entrância e deve integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Então, por merecimento, ele tem que estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade e ele tem que ter mais de 2 anos pelo menos 2 anos, né, ali exercendo essa função dele, tá? Esses requisitos não precisam ser cumpridos caso não haja ninguém com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Por que isso vem? Porque muitas vezes essa promoção é para um lugar remoto que ninguém quer ir. Vamos combinar? Ninguém quer ir atuar lá. Então, vamos supor que não tem mais ninguém para aquele local, então não precisa esses 2 anos, tá? Não precisa estar na primeira quinta parte da lista. Aí a pessoa pode, digamos que, furar essa fila porque não tem mais ninguém para preencher essa vaga. Então aí se esquece esses critérios e bola para frente. Normalmente na vida esses critérios são mais utilizados, por exemplo, aqui em Florianópolis. É uma capital, é um local que muita gente quer vir morar, né? Então muitos querem ser transferidos, né? Evoluir na carreira para vir morar aqui. Então tem bastante disputa. Então aí são utilizados esses critérios para conseguir filtrar, né? Para coisas ser organizadas, digamos assim. Na promoção por antiguidade, para recusar o juiz mais antigo, só se for pelo voto fundamentado de 2/3 do membro do tribunal, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa. Caso a recusa se efetive, deve-se repetir esse procedimento para o próximo da lista, até que se consiga fixar a indicação, tá? Aqui, por exemplo, se for recusar um juiz mais antigo, ele está utilizando o critério de antiguidade e eles querem recusar um juiz que é um pouco mais antigo. Aí tem que ter esse voto, tá, de 2/3 dos membros do tribunal. E o próximo da lista que tiver para ser escolhido, ele também vai ter que passar por essa votação, até que se consiga, tá? Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Subsídio dos membros do Judiciário. Tribunal Superior é 95% do que os ministros do STF recebem, tá? Demais magistrados serão escalonados, sendo que a diferença entre uma e outra não pode ser menor de 5%, nem maior de 10%, ou exceder os 95% do subsídio dos membros ali do Tribunal Superior, tá? Ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público. Precisa de decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional de Justiça. Deve-se assegurar ampla defesa. Sempre deve-se assegurar ampla defesa. Vem lá na questão, qualquer coisa, a resposta é deve-se assegurar ampla defesa, tá? No Judiciário, todos os julgamentos serão públicos, mas a lei pode limitar a presença às partes e a seus advogados, ou somente a esses para preservar a intimidade. Todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade.
tudo tem que ser sempre fundamentado, tá? Independente do que a gente tá falando aqui, normalmente se tiver que chutar na hora da prova tem que chutar, chuta pela defesa e chuta por ser fundamentado, tá bem? Se a decisão for administrativa, será em sessão pública e se disciplinar, além de ser pública, precisa do voto da maioria absoluta. Formação do órgão especial, OE. É uma faculdade dos tribunais que tenham mais de 25 julgadores. Membros do OE são 11, tá? Versus ali os 25. Isso aqui não cai na prova da OAB, tá? Metade das vagas do órgão especial são providas por antiguidade e a outra eleição e a outra metade é a eleição pelo tribunal. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. O quinto constitucional, tá? O que é o quinto constitucional? É 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, tá? E dos tribunais judiciários, TJs, TRFs e TJs, que será composto de... Quem que pode compor o quinto constitucional? Tá? Esse quinto constitucional se fala bastante. Essa é uma parte importante para vocês gravarem aí quem que pode participar desse quinto constitucional, tá? São os membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, aqui pode ser uma pegadinha, tá? Membros do Ministério Público, porém, com mais de 10 anos de carreira. E advogados com notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Não é com mais de 10 anos de OAB, tá? São mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, porque a pessoa ela pode ter sido aprovada na OAB, ela é advogada, ela pode ser advogada por mais de 10 anos, porém ela não exerce a advocacia, por exemplo, ela só dá aulas, né? Ela trabalha como professor de direito, somente como professor de direito e não exerce a advocacia, não tem mais de 5 atos jurídicos por ano para comprovar, então ela não poderá participar do quinto constitucional, tá? Então são advogados com notório saber jurídico, porém com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, tá? Além da reputação ilibada. Competências privativas dos tribunais, propor a criação de novas varas judiciárias, tá? Somente os tribunais podem propor a criação de novas varas ali do judiciário, tá bem? Do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais, os TJs, né? Ai, meu Deus, fugiu. Tribunal Judiciário. Propor ao PL respectivo, propor ao projeto de lei respectivo. A alteração de número de membros dos tribunais inferiores, criação ou extinção dos tribunais inferiores e a alteração da organização e da divisão judiciárias, tá? Então, os tribunais de justiça, ali os TJ, que tinha me fugido o nome, os tribunais superiores e o STF, eles são ali, a competência privativa deles, tá? Propor projeto de lei para criar a alteração do número de membros dos tribunais inferiores ao deles, tá? Criação ou extinção desses tribunais inferiores e a alteração da organização e da divisão judiciária, né, desses tribunais. Os TJs, os tribunais de justiça, eles têm aí a competência privativa também de julgar crimes comuns e de responsabilidade, exceto a competência da justiça eleitoral. Exceto a competência da justiça eleitoral, tá? A justiça eleitoral é separada. Isso aqui é pegadinha, que normalmente que cai, né? Agora mesmo que tá cobrando mais eleitoral aí, e o eleitoral sempre vem misturado com o direito constitucional, a prova tá cada vez mais interdisciplinar e a gente tem que se ligar nisso, tá? Quando se relaciona a crimes eleitorais é no Tribunal Regional Eleitoral, tá? É no TRE, não é no TJ. Ó, os juízes estaduais do Distrito Federal, territórios, os membros do Ministério Público Estadual. Princípio da reserva de plenário. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo do poder público. Garantias dos magistrados, extensíveis aos membros do Ministério Público, tá? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade do salário, ressalvadas as hipóteses constitucionais.
A vitaliciedade é adquirida no primeiro grau, juiz que ainda não está em tribunal, e só será adquirida após 2 anos de exercício. Enquanto o juiz não for vitalício, ele pode perder o cargo caso haja 1. Deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou sentença judicial transitada em julgado. Então, nos primeiros 2 anos, o juiz ainda não adquiriu essa vitaliciedade, tá? São 2 anos depois. Antes desses 2 anos, então ele pode perder o cargo, havendo aí uma deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou uma sentença judicial transitada em julgado. Isso é importante para fins de exames de ordem, tá? Vedações dos magistrados. A mesma coisa se aplica aos membros do Ministério Público, não se esqueçam, tá? Vedações dos magistrados. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Dedicar-se à atividade política partidária. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal no qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Isso aqui é o que se chama de quarentena, tá? Então, por exemplo, você era juiz em determinado tribunal, você se afastou, ou você foi aposentado, ou você foi exonerado, por 3 anos você não pode atuar como advogado ali, tá? Tem que esperar 3 anos para que isso aconteça. Isso é vedado também aos magistrados, e isso é passível de questão de ordem, tá? Juizados especiais são criados pelos estados e, no caso do Distrito Federal, dos territórios, são criados pela União. Competência dos juizados especiais, vulgo pequenas causas, sabe? Conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo mediante procedimento oral e sumaríssimo. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos com mandato de 4 anos. Competência: celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Responsáveis por encaminhar a proposta orçamentária ao Executivo. Na esfera federal, o presidente do STF, em se tratando de proposta do STF, tá? Os presidentes dos tribunais superiores, em se tratando das propostas deles próprios e de seus órgãos vinculados. Por exemplo, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tá? Envia ao Executivo a sua proposta e as propostas dos outros TRTs, tá? Ele junta tudo e envia. Na esfera estadual, o presidente do TJ, né? Presidente do Tribunal de Justiça. Números de membros dos tribunais. STF, 11. STJ, no mínimo 33. TST, 27. STM, 15. TSE, no mínimo 7. TRE, 7. TRT, no mínimo 7. E TRF, no mínimo 7, tá? Veja que todo tribunal tem uma frase para nos ajudar a decorar isso aqui. Eu vou colocar lá no material, tá? OBS, segundo a doutrina, o número de membros do TRE pode ser superior a 7. Porém, a Constituição estabeleceu como apenas 7. Então, assim, isso é uma coisa que normalmente não cai na OAB, porque gera essa dualidade aí de entendimentos, tá? Então, isso aqui não se apeguem tanto, porque vocês vão ver, se vocês forem ver em outro material, que a doutrina fala uma coisa e a Constituição fala outra. Eu coloquei no material o que diz a Constituição, só botei esse adendo embaixo, que é para vocês saberem que tem doutrinadores que pensam de forma diferente, tá? O Tribunal de Justiça não tem seu número de membros fixados constitucionalmente, vai depender de cada estado. A Emenda Constitucional 92 de 2016 trouxe a novidade da exigência de notável saber jurídico e reputação ilibada para os membros do Tribunal Superior do Trabalho. Isso é uma novidade que eu coloquei aqui para vocês. Novidade não, já é de 2016, né? Mas uma ressalva que eu coloquei para vocês. Não costuma cair para fins de exame de ordem, mas para conhecimento geral mesmo, tá?
Competência para julgamento das autoridades. Então, vamos lá. Temos algumas áreas, tá? Área 1. Crime de responsabilidade. Senado, crime comum, o STF. O presidente da República, área 2, crime comum e de responsabilidade, o STF. A área 3, crime comum e de responsabilidade, o STJ. Então, o presidente da República, nós temos o ministro de Estado, o governador. Aqui vocês vão ver no quadro que tá lá no material, no PDF, vocês vão conseguir visualizar melhor. Tem mais graça ver o quadro, tá? Mas não é... A gente já viu isso aqui em outras aulas, nesse momento aqui não é tão relevante. Coloquei só para ter esse quadro sistemático ali para vocês, vai ser mais legal, tá? No caso dos crimes de responsabilidade conexos com os do presidente da República ou vice-presidente, os ministros de Estado serão julgados justamente como aqueles pelo Senado, tá? Na Constituição, artigo 55, inciso 2. Os parlamentares são julgados por crime de responsabilidade pela sua casa respectiva. Senadores pelo Senado, deputados da Câmara de Deputados pelos deputados, tá? Isso também está no artigo 55, no parágrafo 2º da Constituição. Observação 3. O governador é julgado por crime de responsabilidade de acordo com o definido pela Constituição Estadual e não pelo STJ. Isso aqui é importante, tá? O governador não é no crime de responsabilidade, ele não é julgado direto pelo STJ, tá? Ele é julgado ali de acordo com o que foi definido na Constituição Estadual. E por que a gente não vai ver o que foi definido na Constituição Estadual? Porque tem um monte de estados no Brasil e não vai cair isso, tá? Vai cair que você tem que saber que o governador, ele é julgado de acordo com o que está na Constituição Estadual e não pelo STJ. Julgamento dos membros do Ministério Público. A regra, o Ministério Público Estadual são julgados pelo Tribunal de Justiça e os membros do Ministério Público da União são julgados pelo TRF, Tribunal Regional Federal, tá? Os tribunais regionais federais são divididos por regiões, né? Aqui no Sul, por exemplo, acaba pegando realmente a região Sul, tem outros locais do país que não pega a região Centro-Oeste, por exemplo, ali tem vários TRFs, tá? Aqui na região Sul, realmente, como é menor também, coincidentemente, bateu que é a região Sul. Então, é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Que é o TRF4, que fica em Porto Alegre. Exceção. Se os membros do Ministério Público da União oficiarem perante os tribunais, serão julgados pelo STJ. Julgamento de recursos referentes a remédios constitucionais denegados. Se o remédio constitucional for denegado por tribunais de segundo grau, STJ. Se o remédio constitucional for denegado por tribunais superiores, STF. Julgamento de remédios constitucionais onde estejam envolvidos ministros de Estado ou comandantes das Forças Armadas. Se eles forem os impetrantes, pacientes da coação, o STF que vai julgar. Se eles forem contra os seus atos coautores, né? O STJ que vai julgar, tá bem? Competência para julgar conflitos internos. Quando falar em conflitos de atribuições, conflito entre autoridades administrativas versus autoridades judiciárias de entes diversos, nesse caso a competência do STJ. Quando falar em conflitos entre União-Estado, Estado-Estado, Estado-Distrito Federal, por exemplo, esse conflito federativo, quem é competente é o STF, tá? Quando falar em conflito de competência, conflito entre órgãos ali do Poder Judiciário, quem que é competente para o quê, tá? Se entre tribunais superiores, a competência é do STF, se entre tribunais de segundo grau, a competência é do STJ. Assuntos internacionais, processar e julgar extradição, passiva, STF. Homologação das sentenças estrangeiras e concessão do exequatur, eu nunca sei falar essa palavra, tá? As cartas rogatórias. Com a emenda constitucional 45, a homologação e a concessão do exequatur passou do STF para o STJ. Quem irá efetivamente promover a execução de carta rogatória após de sentença estrangeira após a homologação será o juiz federal. Está no artigo 110, inciso 10 da Constituição, tá? Processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro e as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Esse é o juiz federal que vai fazer, tá? Litígio com o Estado estrangeiro
ou organismo internacional, né? Se o litígio for com a União, Estado, Distrito Federal ou Distrito Federal ou território, vai ser julgado pelo STF. Se o litígio for com municípios ou pessoas residentes no país, julgado pelos juízes federais, cabendo recurso ordinário ao STJ. Recurso ordinário comum, tá? No Supremo. No caso de remédio constitucional que foi denegado por um tribunal superior em única instância, usa a competência originária deste tribunal, e no caso de crime político, tá? Recurso extraordinário excepcional no Supremo, quando a decisão tiver contrariado o dispositivo da Constituição, declarada a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, julgado válida lei local contestada em face de lei federal. Caso a questão fale de recurso ordinário, sempre deverá envolver coisas ou pessoas físicas ou jurídicas, tais como remédios constitucionais, crimes ou demais conflitos. Caso a questão fale de recurso extraordinário, mesmo ao STF ou recurso especial, STJ, ele deverá falar em leis ou atos normativos. Recursos envolvendo conflitos com a lei federal. Conflito, ato, local versus lei federal. Aí quem responde é no STJ, tá? Conflito de lei local com lei federal. Conflito federativo, tá? Supremo. STF. É competência do STF julgar originariamente a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais de metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. É competência do STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Legitimados para propor ADI e ADC. E a DPF também, tá? O Presidente da República, o PGR, o Conselho Nacional da OAB, o Conselho Federal da OAB, que arrumar aqui o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e a mesa de qualquer das casas legislativas, tá? Esses são os legitimados universais. Não precisam demonstrar pertinência temática, tá? A gente já viu isso ao longo do curso. Mas a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado ou do Distrito Federal, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados especiais, tá? Eles precisam demonstrar, nesse caso, daí uma pertinência temática. As súmulas vinculantes. Precisa de reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Pode ser de ofício ou por provocação. Precisa de decisão de 2/3 dos membros. Efeitos, ADIM, né? Ação de declaração de constitucionalidade. Objetivo do enunciado, a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Legitimação ativa. Todos os legitimados da ADIM, tá? Que estão lá na Constituição, que a gente já viu anteriormente também. O Defensor Público Geral da União. Qualquer tribunal, Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, TRFs, TRTs e TRS, tá? E também os tribunais militares. O município, mas apenas incidentalmente, ao curso do processo em que seja parte, o que não autoriza a suspensão do processo. Ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar. Deve ser impugnado por reclamação. Conselho Nacional de Justiça vai ter 15 membros, tá? O mandato será de 2 anos, é admitida a recondução. O presidente do STF também vai presidir o Conselho Nacional de Justiça, tá? O STF indica um desembargador do TJ e um juiz estadual. E o STJ indica um ministro do próprio STJ na função de ministro corregedor.
um juiz de TRF e um juiz federal. O TST indica um ministro do próprio TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho. A PGR, né? O PGR indica quem? Um membro do MPU, escolhe um membro do MPE, que é o Ministério Público Estadual, né? Dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. O Conselho Federal da OAB indica 2 advogados. Cada uma das casas legislativas indica um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, formando um total de 2 cidadãos, tá? A competência será do juiz federal quando ele for parte a União, a entidade autárquica federal ou empresa pública federal, exceto se forem causas de falência, de acidentes de trabalho e sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro e cumprimento de carta rogatória após o exequatur, odeio essa palavra, e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive quando se trata ali de opção de optar por uma nacionalidade ou outra, tá? E a naturalização, sempre juízes federais, tá? As causas fundadas em Tratado da União com estados ou organismo internacional e os crimes previstos em tratado internacional é sempre juiz federal. Cabe aos juízes federais também julgar as causas relativas a direitos humanos deslocados a pedidos da PGR. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais e de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, tá? Em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ele pode puxar essa responsabilidade, tá? E a gente encerra aqui essa revisão da revisão. Amanhã a gente vai continuar com as funções essenciais à Justiça, tá? Lembrando que essas são aulas realmente para relembrar, tem que estudar, tem que assistir o resto do curso, mas é muito importante que vocês fiquem com essas coisas pairando na cabeça e fiquem ouvindo constantemente esses termos, tá? Um beijão da prof e sejam obcecados pela aprovação até o dia da aprovação, até o dia lá da prova, né? Como águias focadas no objetivo de vocês, que vão sozinhas rumo ao objetivo principal. A gente se vê na próxima aula.